E aí, pessoal, vamos para a nossa aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre métodos de amostragem de cobertura de dossel. Eu vou mostrar para vocês duas técnicas, tá? O ideal realmente é ir para o campo depois a gente fazer essas práticas. Mas, primeiramente, o que é um dossel? Então, o dossel é a parte, o extrato que a gente chama superior das árvores. É justamente aquela parte que se sobrepõe. Então, são as copas. Dossel nada mais é do que copa, o extrato das copas das árvores, e isso é um ambiente complexo. Por quê? Porque imagine você várias copas se sobrepondo, se tocando, então interagindo num ambiente acima, do solo, e nós temos ali praticamente um outro ambiente, um ecossistema complexo de interações entre árvores, entre organismos que interagem com essas árvores, por exemplo, insetos associados, animais, outras plantas. Então, estima-se que cerca de 70, 90% da vida da floresta tropical ela é encontrada sobre essa região de dossel. Então, geralmente, a gente acredita que o dossel seja o habitat mais rico atualmente e muito pouco estudado, até porque é difícil a gente acessar o dossel. Então, o que se tem hoje em amostragens de animais e plantas, na região do solo da floresta, a gente ainda tem muito a acrescentar quando a gente começar a acessar melhor essa parte do dossel. Bom, quanto mais fechado, mais complexo, então a importância da gente fazer estimativa do dossel é justamente essa, é permitir, se a gente estiver pensando que isso é um habitat, imagine a possibilidade de conexões, de interações que o dossel pode proporcionar e inclusive de locomoção. Imagina os animais tendo a possibilidade de se locomover de forma mais ágil, mais fácil, sobre a copa das árvores. Então essa foto ela ilustra muito bem isso, como é a imagem que nós temos de uma mata densa, de uma floresta fechada, o dossel acima de nós, de nossas cabeças, e a possibilidade de interações que isso possibilita. Olha só, é como se fosse uma avenida para muitos organismos, principalmente herbívoros, primatas, entre outros, fazer a sua locomoção. Então, quanto mais fechado é o dossel, mais complexo torna-se esse ecossistema, porque mais interações são permitidas. Então, dá para a gente ter uma ideia do quanto que a avaliação de dossel é importante para a gente perceber se uma floresta ela tem ou proporciona, chances de interação maior ou menor entre os organismos que estão ali na comunidade. E a relação do dossel também é muito importante quando a gente trabalha com sucessão. Por exemplo, claro que em áreas que estão em regeneração, o contato copa-copa das árvores, por exemplo, da vegetação, é muito raro. Por quê? Porque houve ali um distúrbio, um desmatamento, e isso não permite uma maior conexão. Então, quanto mais fechado o dossel, maior é a idade de sucessão ecológica que aquela floresta possui. E isso também é muito importante para nos indicar o grau de maturidade que aquela comunidade pode ter. E a forma da gente medir, então, a abertura de dossel, fazer estimativa, são várias formas. Eu vou apresentar aqui duas para vocês. São dois aparelhos. Um é um densiômetro florestal, um aparelho muito simples, barato, apesar dele ser hoje difícil de encontrar nas lojas especializadas, mas ele, quando se encontra, ele é bastante acessível. E tem o luxímetro, que também ultimamente tem ficado muito barato e muito acessível. Eu vou falar um pouquinho das características dos dois aparelhos, desses instrumentos, a forma da gente medir, a forma da gente usar e as vantagens e desvantagens. Tá ok? Bom, falar um pouquinho sobre o densiômetro, que na verdade chama-se esferodensiômetro, porque ele é uma esfera oval.
Ele é composto de uma peça de madeira, um bloquinho de madeira, com um espelho ou com um metal lustrado, posicionado de forma côncava, ou seja, com a cavazinha parecendo uma colher, ou convexa, né? Ele também pode ser fixado nessa peça de madeira de forma que ele tenha uma concavidade ou uma convexidade. E nele são desenhados, né, um mapa de quadriculado como esse aqui que eu estou mostrando na figura. Então, são aproximadamente 24 quadros, tá, quadrinhos, e a forma da gente medir a cobertura de dossel, ou a abertura de dossel, né, se a área for mais aberta do que fechada, a gente trabalha com abertura. Se for mais fechada do que aberta, a gente trabalha com abertura, né? Então, a forma da gente fazer isso é imaginar que cada quadrinho desse possui 4 pontos de observação. Então, é como se a gente estivesse aqui olhando esses quadrinhos e cada quadro desse, nas suas extremidades, se a gente imaginar como se fosse um dado imaginário, um dado com o número 4. Então, a gente vai desenhar de forma imaginária aqui 4 pontos em cada quadrinho desse. Então, se são 24, 4 pontos, são 96 quadrinhos possíveis que a gente tem aqui, né? 96 pontos imaginários que a gente pode fazer em um densiômetro. E aí a gente vai, realmente a forma de medir é a gente imaginar como esses pontos estão ou não cobertos pela vegetação. Tá? Um ponto importante é que, se são 96 quadros, né, então para 100%, a gente precisa saber fazer um fator de correção. Então, para 100%, seria 100 dividido por 96, dá 1,04. O que quer dizer isso? Que, na verdade, se fossem 100 quadrinhos, né, se fossem 25 quadros aqui, 4 pontos, seria mais fácil. Mas pelo desenho do aparelho, então, por ser 24 quadros, a gente não tem um valor de porcentagem exato de 100%, a não ser que a gente multiplique esses 4% que estão faltando, né? Se são 96 quadros, para 100 faltam 4 quadrinhos. Então, é mais ou menos 4% a mais que a gente vai ter que colocar no nosso resultado final. Tá? Então, isso é só um fator de correção para que a gente tenha uma porcentagem em relação à porcentagem de cobertura. Muito bem. Quais são os procedimentos? Então, para campo, né, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma prancheta com papel, uma planilha, né? Depois eu vou mostrar detalhadamente o que é essa planilha. É uma planilha bem simples. Uma bússola, ou o celular, ou o GPS. Um lápis, para a gente fazer as anotações, né? O importante é fazer com lápis, para caso esteja chovendo, a tinta de uma caneta ou de uma canetinha que a gente for levar não borre e não apague tudo. Então, o lápis ele é confiável por isso. Então, são esses instrumentos que a gente vai precisar levar para o campo. Chegando ao campo, a gente vai fazer o piqueteamento, né? Então, a gente vai marcar os pontos que a gente quer fazer a avaliação de cobertura de dossel. Então, a gente marca os piquetes, finca de algumas estacas no solo. Geralmente, essas estacas são distanciadas, né, de 20 em 20 metros, 50 metros, assim por diante. A gente faz o piqueteamento da área que a gente quer fazer a avaliação. E, uma vez na área, a gente então posiciona o densiômetro nivelado acima do piquete. Então, o densiômetro ele tem um nível, tá? Essa bolinha aqui, ó. Então, a gente vai segurar o densiômetro de forma que a bolinha de ar que está no nível, nessa esferazinha aqui, ela fique dentro desse quadrinho. Então, isso vai indicar que o densiômetro está nivelado. Uma vez feito isso, a gente aproxima o densiômetro na altura mais ou menos ali. A gente deixa os braços a 90 graus em relação ao cotovelo, afasta um pouquinho o braço do nosso corpo e coloca esse densiômetro posicionado sobre o piquete que a gente marcou lá na área. E aí a gente vai ver o reflexo da vegetação em cima do espelho do densiômetro. Tá? Uma vez feito isso, nós vamos anotar o número de quadros vazios, né, naqueles pontinhos lá, e nós vamos fazer isso 4 vezes, porque a gente vai ter que fazer isso seguindo a orientação dos 4 pontos cardeais, uma vez que pode ter incidência de sombra, né,
por meio do horário do dia. Então a gente faz, vira, né? Nós fazemos a rotação do nosso corpo sobre o piquete e fazemos essa leitura nos 4 pontos cardeais. E aí, no total desses pontos, nós vamos tirar a média. Então a gente anota. Então aquela planilha lá do papel, ela tem essas observações aqui. Ó. Qual que é o piquete que nós estamos, qual que é a direção, norte, sul, leste, oeste. Né? Então são 4 pontos por piquete. E aí a gente vai anotar o número de pontinhos dentro daqueles 24 quadros ali. Quantos pontinhos estão sem a cobertura vegetal, né? Quantos pontinhos estão em branco, por exemplo. Ok? Bom, feito isso, a gente vai fazer então a estimativa da cobertura naquele ponto, né? Ou abertura, né? Se a gente estiver trabalhando numa mata muito fechada, seria a estimativa de cobertura. Ou se a gente estiver trabalhando numa mata mais aberta, então a gente vai ter muito mais pontos abertos do que fechados, então a gente conta os pontos fechados. E aí a gente vai ter a porcentagem de abertura de dossel. Então, pegamos o número médio de quadros, de pontos, né, nos quadrinhos, multiplicamos pelo fator de 1.04, como eu falei para vocês, mostrei lá no slide anterior. E aí aqui um exemplo, né? Se no piquete 0 a gente teve 20, 18, 11 e 17 pontinhos claros em cada um dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, então nós vamos ter 66 pontos naqueles quadros. Então o número médio de quadros desocupados vai ser 66 dividido por 4, vai dar 16,5. Multiplicado pelo fator de correção, ou seja, aumentar aqui mais 4% desse valor, vai dar 17%. Aí a gente já vai ter a porcentagem. Seria 17% de cobertura de dossel naquele pontozinho ali do piquete. É simples, né? Então aí a gente começa a ter avaliações de como fazer estimativa de cobertura de dossel. Muito bem. Um outro procedimento, né, que nós podemos usar é o luxímetro. E aí basta com que a gente leve o aparelho para o campo e a gente faz as medidas em cada um dos pontos cardeais. Então a gente não precisa fazer correção, basta a gente anotar o valor que está no display e colocar lá na nossa planilha. Tá? Então a gente coloca aqui os valores e aí a gente vai ter não porcentagem de cobertura, mas sim qual que é a taxa de luminosidade, né, porque é dada por lumens, unidades de luz, naquele ponto. E aí a gente faz a comparação depois com os outros pontos que a gente for medir. Tá? Uma coisa importante do luxímetro é que a gente precisa calibrar de acordo com a claridade do ambiente. Então, se o ambiente estiver muito claro, se estiver próximo ao meio-dia, por exemplo, então a luz é muito incidente. Então, existe uma chavezinha no luxímetro que ele faz com que os valores aqui apresentados sejam multiplicados por 200, por 1.000, por 10.000, até por 20.000. Tá? Isso vai fazer com que o valor do lumen, desse lux aqui, seja calibrado. Então, um lux é aproximadamente 1 lumen por metro quadrado, é a unidade de medida de luz. Uma sala de escritório, por exemplo, deveria ter ali 320 lux, como sendo o ideal de luminosidade. Se a gente passar isso para o ambiente externo, então muitas vezes a gente sai para campo, a gente tem muito mais do que 320 lux ali incidindo. Então o luxímetro vai marcar um valor muito alto. Então o que a gente faz? A gente faz a calibração, a gente compensa isso por 200, por 2.000, por 10.000, tá? Dependendo do horário do dia e dependendo do valor que aparecer no display. E no final das contas, né, o que a gente espera, e algumas atividades de campo que a gente já fez, tem mostrado isso, uma relação muito próxima, ou na verdade uma correlação muito próxima entre a cobertura de dossel, medida pelo densiômetro, e os valores que aparecem na tela do luxímetro. Então, quanto mais fechado é o dossel, menos valores de lux, de lumens, são mostrados no luxímetro e vice-versa. Então a gente tem aí
uma relação muito próxima disso aí. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vou deixar para vocês um exercício sobre esse tema. E aqui só mais um ponto. Vou deixar aqui mostrar para vocês um videozinho. Na prática, como é feito essa questão, essa amostragem do densiômetro aí. Ó. Então a gente aproxima, nivela o luxímetro, faz o nivelamento e faz a contagem. Nesse caso aí, e a gente desconsidera, claro, né, os pontos muito fora da medição, e aí a gente faz a medida dos pontos imaginários. Então vou mostrar na tela aqui agora para vocês como é que ficaria, quantos valores seriam apresentados aí para essa posição. Ó, então aqui a gente tem aproximadamente 6 pontos, tá, de contagem. Tá? 6 pontos seria então 6 vezes 1,04, aproximadamente 6,5% de cobertura, de abertura nesse caso aí, do dossel. Né? Então o dossel está com praticamente 94% de cobertura. Tudo bem? Então era isso, pessoal. Até a próxima. Boa semana a todos.